E aí, tudo bem com você? Tá pronto para mais um vídeo? Antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você acione o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe. Paz! E aí, bora estudar a lição? A lição dessa semana teve como tema 2 em 1, e o texto base se encontra em Gênesis no capítulo 2, do verso 15 ao verso 25. Adão foi criado por Deus com algumas funções específicas. Uma delas era dominar sobre a terra. Adão morava no Jardim do Éden, que era o seu lar, a sua casa, que Deus criou para Adão. Além disso, Adão tinha a responsabilidade de administrar toda a terra, cuidar da natureza da vegetação, pôr nome nos animais, cultivar e plantar no Jardim do Éden e etc. Mas Adão se sentia sozinho, solitário, não havia nenhum ser da mesma espécie que Adão. Adão provavelmente, quando andava pelo jardim e via os animais, ele percebia que cada animal tinha um par da sua espécie. E Adão não tinha ninguém. E Deus, em sua infinita sabedoria, vendo essa necessidade de Adão, ele resolveu criar um ser da mesma espécie que Adão. Mas você pode se questionar, por que Deus não criou um outro homem? Por que Deus não fez um ser do mesmo gênero que Adão? Por que Deus criou a mulher? E por que Deus criou a mulher da costela de Adão e não do pó da terra como foi Adão? Bom, a Bíblia ela não responde a essas questões de forma clara, mas ela dá a entender que o objetivo de Deus ao criar a mulher era que Adão e Eva procriassem, povoassem a terra, reproduzissem. A principal função de Adão e Eva era a reprodução. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que Eva seria a auxiliadora de Adão, seria a sua companheira, a sua adjuntora, ajudaria Adão a administrar o jardim do Éden, a cuidar da terra e faria companhia a Adão. Agora, por que ela foi criada da costela de Adão? Bom, a Bíblia não diz por que Deus criou Eva da costela de Adão, mas dá a entender que ao criar Eva da costela de Adão, Deus estava querendo deixar claro que a mulher seria parte do homem, que a mulher seria ligada ao homem, que a mulher pertenceria ao homem assim como o homem pertenceria a ela. Ao criar Eva da sua costela, Deus estava dizendo, Eva não é inferior ou superior a Adão. Adão não é superior ou inferior a Eva. Os dois são um. Os dois são iguais. Os dois estão no mesmo patamar. A lição também vai dizer que nós não somos uma ilha. Isso mesmo, nós não somos uma ilha. Nós não vivemos isolados, não vivemos distantes. Nós somos seres sociais, precisamos nos relacionar, precisamos viver em sociedade, precisamos ter contato com as pessoas. A sociabilidade, que é um conceito muito caro às ciências humanas, diz respeito à capacidade inata à natureza humana de se relacionar, de sermos seres sociais. Quando você nasce, o seu primeiro núcleo de relacionamento é a sua família. E naturalmente, ao longo do seu desenvolvimento humano, individual e pessoal, você vai criando essa capacidade de se relacionar com a sua família, de respeitar o seu pai, de obedecer a sua mãe, de interagir com eles, de conversar com eles, de seguir as regras deles. Tudo isso vem da sua sociabilidade, ou seja, da sua capacidade social inata a você mesmo de poder se relacionar, de poder interagir com as pessoas à sua volta. E o exemplo da ilha é interessante porque a ilha ela fica isolada, a ilha fica distante, a ilha muitas vezes é um lugar solitário. Mas nós, como seres humanos, não fomos criados por Deus para sermos solitários, para vivermos na solidão, para vivermos distante das pessoas. Não, nós fomos criados para nos relacionarmos com os outros. A própria ideia de trindade dá a entender que o nosso Deus é um Deus relacional, que se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo, além de se relacionar com os anjos, que foram os primeiros seres criados por Deus.
Então, eu e você temos a necessidade de companhia. Eu e você temos na nossa natureza inato essa capacidade e essa necessidade de convivermos e de nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. A lição também, ela vai falar a respeito da missão do matrimônio. E aí vamos entrar no tema do casamento. O casamento é uma instituição divina. Deus criou o casamento. Adão e Eva é o primeiro casal da Bíblia. E interessante, abro um parênteses aqui, Adão e Eva não tiveram sogro e sogra, Adão e Eva não tiveram uma cerimônia na igreja, nem uma cerimônia no civil. Adão e Eva não foram casados por um padre, por uma cerimonialista ou por um pastor. Quem fez o casamento de Adão e Eva foi Deus. A cerimônia foi no Jardim do Éden. E a Bíblia não diz como é que foi a cerimônia, mas eu tento imaginar como é que foi quando Adão recebeu Eva como sua mulher e esposa, e quando Eva recebeu Adão como seu esposo, e Deus ali oficiando aquela união. Deve ter sido algo sensacional. Os animais eram os convidados de honra que viram Adão e Eva se casarem e iniciarem a relação matrimonial com a bênção divina. É interessante que, como eu falei no início, o objetivo de Deus ao criar a mulher para o homem era a reprodução. E a missão principal do casamento é a reprodução. A missão principal do casamento é a formação do núcleo familiar, é conceber filhos, é gerar outros seres para habitar a terra, assim como foi com Adão e Eva. Eles foram criados para povoar a terra. Deus poderia criar outros seres do pó da terra, mas preferiu que Adão e Eva, através da sua relação matrimonial, criassem outros seres. O casamento, como eu falei, é uma instituição divina, mas hoje em dia o casamento está um tanto banalizado. O casamento já não segue mais os ideais divinos, já não segue mais o padrão bíblico cristão. Hoje as pessoas moram juntos e já dizem que estão casadas, sem passar pela cerimônia no civil ou no religioso. Hoje as pessoas se casam com pessoas de gêneros diferentes. E aqui eu abro mais um parênteses. Não estou sendo homofóbico e nem estou discriminando os casamentos homoafetivos, tá bom? Fecha parênteses. Hoje as pessoas se casam até de forma polissêmica, poligâmica. Um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, como nós encontramos casos na internet, reportagens na televisão. Enfim, o casamento hoje está banalizado. Banalizado também no sentido de que os casais se casam precocemente, muito novos, não têm tanta experiência, às vezes não desenvolveram uma relação no namoro e no noivado, não desenvolveram amor, e aí se casam e com menos de um ano se separam. Outros casos, por exemplo, de cristãos, de jovens cristãos adventistas que se casam e aí, infelizmente, o casamento não dura porque não construíram amor, não se conheciam bem, não criaram uma intimidade, enfim, por uma série de fatores também se separam. Às vezes por traição, pelas brigas, por falta de confiança, se casaram porque fizeram sexo antes do casamento e aí para encobrir a vergonha de terem feito sexo antes de se casar, resolvem casar-se para poder ter ali a sua relação abençoada por Deus. Independente dos motivos que as pessoas escolhem para se casar, independente das estruturas de casamento na pós-modernidade, fato é de que o casamento é uma instituição divina, mas existem cuidados, perigos e riscos no casamento. E se você que é um jovem adventista que pensa em se casar, você precisa tomar cuidado. Você precisa escolher bem o seu companheiro ou a sua companheira. Você precisa ter certeza do sentimento que você tem por ela e ela por ele. Você precisa ter condições para se casar, porque quem casa, que casa. Não adianta casar e morar na casa da sogra, fazer um puxadinho na casa dos pais. Casou, diz a Bíblia, deixará o homem a sua parentela e unirá a sua mulher. Casou, mete o pé de casa. Vai ter a sua casa, vai construir a sua vida com a sua esposa ou com o seu marido. A lição também vai falar a respeito de lares felizes. E lares felizes só são felizes quando tem Deus no interior desse lar.
Famílias felizes só são felizes quando Deus é o centro da relação familiar. Infelizmente, muitas famílias hoje estão destruídas, são desestruturadas. Famílias que, infelizmente, as pessoas brigam muito, não se entendem. Famílias em que, infelizmente, os filhos não estão sendo bem educados, estão sendo deformados mentalmente, moralmente, socialmente. Famílias em que, infelizmente, por falta de renda, por falta de estrutura socioeconômica, essas famílias acabam se desmantelando. E famílias cristãs, que muitas vezes não seguem os princípios bíblicos, não seguem as orientações de Deus e acabam se transformando em famílias comuns. E uma família cristã não é uma família comum, é uma família que tem Deus, é uma família que serve ao Senhor, é uma família que segue a Bíblia, é uma família que faz o culto familiar, é uma família que vai à igreja, é uma família missionária, é uma família que ama Jesus. E uma família cristã, ela tem que ser modelo, tem que ser exemplo para o mundo. E ela só pode ser isso se Deus habitar no coração dessa família. A lição também vai comentar a respeito de Jesus. Jesus era solteiro, Jesus não se casou, Jesus não teve família e nem teve filhos. Por quê? Porque Jesus não veio à Terra para ter família, não veio à Terra para se casar e nem ter filhos. Jesus veio à Terra para cumprir a missão. E que missão era essa? Salvar e guiar a humanidade do pecado, morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A missão de Jesus era redentiva. Por mais que Jesus tenha nascido de uma mulher, tenha tido um pai, tenha tido irmãos, tenha tido família, por mais que Jesus tenha trabalhado, tenha estudado, Jesus não poderia se casar, porque a sua missão era uma missão de salvação, era uma missão de resgate. O propósito da sua existência humana era salvar a todos nós dos nossos pecados. E muitos usam o exemplo de Jesus para justificar a solteirice, a vida de solteiro. E isso tem que ficar claro. Ser solteiro não é pecado, ser solteiro não é errado. Você pode ser solteiro. Principalmente você que é um jovem cristão adventista, você não é obrigado a se casar. Entretanto, o exemplo de Cristo não pode ser usado para justificar a vida de solteiro. Cristo veio com uma missão especial, por isso não teve família nem se casou. E você, se não pretende, se não quer se casar, você não está errado. Você pode optar pela vida de solteiro. Você pode ficar sozinho, você não precisa se casar, mesmo que o casamento seja um plano divino. O casamento não é ponto passivo para a salvação. E se você pretende permanecer solteiro, se você está solteiro como eu, fique tranquilo, porque Paulo e outros personagens da Bíblia eram solteiros e eram cristãos, eram homens de Deus. E escolheram estar solteiros por vários motivos, para se dedicar à missão, para fazer a obra de Deus, para servir melhor ao Senhor. Então, se você está solteiro, tenha em mente. Não adianta querer ficar solteiro e pegar 3, 4, 5 de uma vez. Primeiro, porque as pessoas não são objeto para você pegar. Segundo, não adianta estar solteiro e querer flertar com todo mundo e ter casos de amor com todo mundo. Se você é um jovem cristão que está solteiro e pretende ficar solteiro, você tem que cuidar muito bem da sua emoção, da sua mente, dos seus desejos e impulsos da carne, para que você não contraia relações extraconjugais e essas relações possam ferir as pessoas e ferir você. E por fim, a lição ela vai dizer sobre o amor verdadeiro. E aí traz algumas citações de Ellen White. Ellen White deixa claro que paixão e amor são coisas diferentes. Paixão é um sentimento. Amor é uma atitude. A paixão queima aqui dentro. O amor dura para sempre. E o amor verdadeiro é aquele que é construído através de Cristo, através da Bíblia, através de Deus, que é o centro do amor. Então, para você que pretende se casar, para você que namora, para você que está noivo, se aproprie do amor de Deus como modelo, como a base, como exemplo para a sua relação, para que você desenvolva uma experiência de amor com seu cônjuge e que seja uma experiência saudável. Tá certo? Bom, essa foi mais uma recapitulação da lição de jovens. Que Deus te abençoe. Paz.